CBN, eleições 2026. Os prazos do calendário eleitoral estão correndo, né, gente? A gente está em ano de eleição. Tem se discutido muito essa semana prazo para desincompatibilização dos cargos, mas tem um outro prazo que é a responsabilidade nosso eleitor, tá? Que é a biometria. Vamos falar um pouquinho sobre ela? TRE vem orientando o eleitor não pode esquecer de fazer a sua biometria para as eleições deste ano. A Jane Medeiros, ela é chefe do cartório da primeira zona eleitoral de Vitória, é sempre nossa convidada aqui quando a gente fala de eleições, e está de novo para alertar que o prazo está chegando, né, Jane? Ei, bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. Isso aí, prazo, né, próximo aí de se encerrar o fechamento do cadastro, e é importante aí que o eleitor esteja atento para comparecer imediatamente ao cartório e realizar a biometria, caso ainda não tenha sido feita. Isso. O que a gente precisa de saber sobre a biometria, como ela é utilizada e quem tem que procurar o cartório? Ok. Então, a biometria, como muitos eleitores, né, com certeza já sabem, na verdade, ela é basicamente a coleta de dados ali, a coleta de, por exemplo, fotos e digitais, né? E ela é importante ali, a gente sabe que ela é importante para a segurança do voto, para que nenhum eleitor, no momento da votação, ele vote no lugar do outro. E além disso, a gente tem percebido também que a biometria, ela compõe, por exemplo, a base de dados aí da Identificação Civil Nacional. A gente tem visto, por exemplo, temos recebido muitos eleitores de outros órgãos que solicitam, então, que aquele eleitor tenha biometria no cartório, na Justiça Eleitoral. Então, os eleitores têm procurado. Então, justamente que a gente percebeu que compõe essa base de dados aí de identificação nacional, né? Uhum. E então é um fator aí importante para que o eleitor ele aproveite e já procure um cartório eleitoral, por exemplo, para realizar a sua coleta biométrica, antes que esse cadastro se feche e não haja mais possibilidade. E como é que ele sabe se ele tem a biometria não ativa? Isso, ele pode acessar o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Quando ele abre aquela página, já abre imediatamente ali e ele já consegue visualizar um autoatendimento. Então, ele pode acessar, já colocar os seus dados e ali ele vai verificar se ele já fez, se por acaso ele esqueceu, né? Se em algum momento ou outro ele fez ou não essa coleta biométrica. Agora, tem também o aplicativo o e-Título, que é mais fácil ainda, porque quando o eleitor ele baixa esse aplicativo e-Título, ele também, quando ele tem o acesso ali dos dados dele e já tem essa informação sobre a biometria, se ele tem coleta biométrica ou não. Então, não tendo a coleta biométrica, é importante, então, que ele já se dirija ao cartório eleitoral e realize essa atualização, então, dos seus dados, coletando ali a foto, as digitais, enfim, a assinatura também digital. Entendido. A primeira Seria consulta, então, basicamente não isso. é diretamente no cartório, ela é online. Isso. Por quê? Online, porque quando o eleitor ele faz a consulta, ele precisa de algum serviço. Ou ele quer também confirmar se ele tem ou não a biometria, pode ser que ele tenha esquecido, ele fale, olha, não lembro se eu fiz. Então, primeira coisa a se fazer é acessar o site ou o aplicativo e-Título, colocar os seus dados, e ali ele terá, então, a informação de que ele tem, ou se ele tem ou não a biometria. Então, o Uhum. primeiro passo é isso. Por quê? Porque muitos serviços que o eleitor precisa, ele já pode fazer, caso ele tenha biometria, ele consegue fazer de forma online, sem precisar ir até o cartório. Inclusive, essa informação de se ele tem ou não coleta biométrica. E aí é o cartório onde ele está com título vinculado, da cidade onde Isso, ele é eleitor, ou ele isso, pode fazer isso em exatamente. qualquer cartório? Então, o eleitor ele deve sempre procurar o próprio cartório para atualização de dados, para coleta biométrica. Então, é no lugar onde ele mora, o seu cartório dele, que é onde ele, né, efetivamente já sabe qual que é esse cartório. Então, por exemplo, Vitória, nós temos dois cartórios, né? Nós temos a primeira zona eleitoral, onde nós fazemos parte, temos a 52ª zona eleitoral. Então, o eleitor pode, neste caso, procurar um dos dois cartórios ou aquele mais próximo da sua residência
e aí ele, para quando ele precisa, identificou que não tenha coleta biométrica, então ele procura o próprio cartório do município onde ele mora, o seu cartório, e aí então ele fará essa coleta biométrica, considerando que ele não tenha feito ainda. É assim. Entendido. Agora, se ele vota numa cidade e mora em outra. Isso. Se o eleitor vota numa cidade e mora em outra, é importante que ele faça essa transferência. É, Isso acontece, né? Existem eleitores realmente que votam em um lugar e moram em outro por algum motivo. Ele tem algum vínculo com a outra cidade e realmente esse vínculo aí eleitoral, esse domicílio eleitoral, ele é um pouquinho mais amplo e pode ser que ele tenha um outro vínculo. Então, por esse motivo, ele vota em um lugar e mora em outro. Mas o interessante e o melhor mesmo para o eleitor é que ele realmente ele vote onde ele mora, né? No município onde ele mora. Agora, falando sobre isso, se o eleitor ele mora em um local, no município, e vota em outro, e ele deseja já realizar essa transferência, porque é algo que realmente vai facilitar a sua situação, ele deve procurar o cartório eleitoral nesses próximos dias e efetuar essa transferência. Quando o eleitor tem a biometria, essa transferência de um município para outro, ele consegue fazer de forma online. E então é muito rápido, ele acessa ali o tribunal, né, o site do TRE, ele então solicita, né, faz esse requerimento, preenche os dados, solicita essa transferência então de município, e aí ele nem precisa comparecer ao cartório, porque então os dados são processados, o cartório recebe, analisa, processa, e já fica então regular ali em relação à solicitação que ele requer no momento. Uhum. Agora, quando ele não tem a biometria, ele verificou que não tem e precisa realmente efetuar essa transferência, ele precisa procurar presencialmente o cartório. Uhum. Bom, tem algumas perguntas chegando, Jeane. Vamos ouvir aqui a Patrícia? Vamos. A Oliveira está perguntando, eu já fiz a biometria, vou ter que fazer de novo ou quem já fez está tranquilo e não precisa se preocupar? Isso, o eleitor que já coletou a biometria, não há necessidade de procurar o cartório para refazer essa biometria, né? A não ser que, por exemplo, em 2000, eu não lembro exatamente qual o ano que começou aqui em Vitória, se não me engano, pode ser que eu cometa algum equívoco, foi 2016, não lembro exatamente o ano, mas enfim, Aham. se tiver mais de 10 anos, que eu acredito que não, mas, né, enfim, aí nesse caso é importante atualizar esses dados, até mesmo por conta desse vínculo ou desse acesso que às vezes o eleitor precisa de algum outro órgão, INSS, por exemplo, às vezes eles requerem, então, uma biometria mais atualizada, alguma coisa nesse sentido. Então, se tiver mais de 10 anos, em torno de 10 anos, aí ele pode até procurar o cartório realmente e atualizar esses dados. Mas caso tenha sido feita recentemente, não há necessidade de atualizar a biometria. Ouvinte perguntando se idoso é preferencial ou tem que fazer agendamento. O idoso, sempre que chega ao cartório, sim, tem os guichês preferenciais. Agora, às vezes chega mais de um, então fica naquela sequência do preferencial. Mas ele tem a preferência, sim, de atendimento no cartório eleitoral. Essa questão de agendamento, provavelmente o tribunal vai começar a divulgar isso, mas um pouquinho mais adiante, porque não abriu ainda, né, o sistema para o agendamento. Mas no momento, o eleitor que precisa ir ao cartório presencialmente, ele chega, pega uma senha e aguarda ali o atendimento, né? Então, por ordem de chegada. Tanto o eleitor preferencial quanto o eleitor, né, que não se enquadra aí no preferencial. Não existe esse serviço de agendamento, não é isso, Jeane? Ele No mo- confere a situação, se tá ok, beleza, se não tá, aí ele se programa para ele ir ao cartório. Exatamente, até hoje, né? Porque nós estamos aguardando ainda o tribunal fazer uma comunicação de agendamento e aí ele vai disponibilizar isso, mas até hoje ainda permanece dessa forma. O eleitor verificou, ele não tem coleta biométrica, ele precisa regularizar isso, porque, enfim, por N situações, então ele procura o cartório presencialmente e aguarda o momento, então, de ser atendido ali.
mas provavelmente nos próximos dias o tribunal vai começar a divulgar o atendimento por agendamento, mas até hoje ainda permanece por ordem aí de chegada. Uhum. Mais perguntas? O Jota está dizendo que ele não está conseguindo acessar, realizar a biometria no app do gov.br. Ele pergunta se isso tem relação com a Justiça Eleitoral, mas a biometria ela é feita presencialmente, não é isso, Jane? Isso, a biometria sempre presencialmente, né? Não tem como o que acontece é exatamente isso que nós falamos aí, dessa questão da identificação civil nacional, então que esse programa aí que foi criado para identificar as pessoas nas relações aí com o Estado. Então, tem acontecido isso que com o próprio Gov também, ele sempre tem essa ligação com o cadastro eleitoral, com a biometria eleitoral, mas se o eleitor, então, ele acessou o Gov para realizar alguma situação específica e aí não conseguiu, realmente aí ele, nesse caso, comparecer presencialmente ao seu cartório e realizar. Mas ele poderia também, o que ele pode também, nós já vimos, ele pode fazer essa consulta também, como nós já dissemos, no site tem a biometria, está regular, ele pode também atualizar ali, enfim, o que acontece muitas vezes que ele teria que talvez verificar isso de alguma outra forma, porque já aconteceu conosco de recebermos e está todo de acordo, está certo, o eleitor, ele tem a biometria atualizada, ele tentou acessar pelo Gov, não está conseguindo, às vezes precisa atualizar ali o sistema, enfim, baixar novamente, sair. Então, algumas orientações também o cartório costuma fazer para o eleitor nesse sentido, que às vezes não tem nada a ver com alguma pendência biométrica no eleitoral, né? Mas tendo dúvida de qualquer forma, também se quiser procurar o cartório, nós temos as orientações, ou se quiser ligar também, podemos orientá-lo de que forma ele pode proceder nesse sentido. Uhum. Mas realmente, online não tem como coleta biométrica, é só mesmo presencialmente no cartório. E qual é a data limite, Jane? A data limite é 6 de maio. Agora, o que nós sempre orientamos o eleitor é que ele deve procurar o cartório o mais rápido possível. Todos os anos, em fechamento de cadastro, nós temos ali filas e mais filas de eleitores, às vezes o eleitor está precisando com urgência para um serviço, e aí muita fila, o sistema fica instável e cai, e aí, enfim, N situações. Então, não é assim, é importante que o eleitor ele procure imediatamente o cartório, não espere essa data, não espere, porque isso pode trazer muitos prejuízos para o próprio eleitor e também para o cartório eleitoral, de ter que, nesse momento ali, estar lidando com essa questão toda de filas, reclamações, enfim, várias situações, né? Então, é importante que ele procure imediatamente o seu cartório, caso haja necessidade de coleta biométrica. Uhum. Mais perguntinhas chegando? O Jorge está perguntando, quem vai tirar o primeiro título de eleitor? Está com 16 anos. Pode fazer o processo pela internet, iniciar pela internet, ou tem que ir direto no cartório até para colher a biometria? Então, todo eleitor que não tem coleta biométrica, ele pode iniciar, né, via aí pelo site, ele pode iniciar esse atendimento. Mas ele, não tendo a coleta, obrigatoriamente ele tem que comparecer ao cartório eleitoral, realizar então a coleta biométrica. Esse eleitor, então, de 16 anos, ele pode perfeitamente realizar isso ali, né, preencher o requerimento, mas ele vai precisar comparecer ao cartório para coletar a biometria. O prazo também para novos eleitores é o mesmo, o de maio? 6? Isso, para qualquer procedimento assim, no sentido, então, o eleitor deseja trocar o local de votação, o eleitor deseja transferência de município, ele precisa alterar alguns dados no seu nome, ou enfim, um endereço, o primeiro título, tudo isso, o prazo é até 6 de maio. Após esse prazo, o que o eleitor pode fazer? Ele, na questão de pagamento de uma multa, no máximo 2 débitos ali, porque quem tem 3 eleições consecutivas ou mais sem votar e sem justificar, ele fica com o título cancelado. Que esse cancelamento também, para regularização desse cancelamento, é até o dia 6 de maio. Após esse prazo,
ele consegue quitar um débito ou dois, assim, enfim. Mas para essas atualizações, o prazo é 6 de maio. É. Olha, se serve de ajuda, Jana, a minha filha fez 16 anos agora em janeiro e a gente procurou o cartório, foi tão rápido, mas tão rápido, Isso, não tinha isso fila, aí. tiramos a senha, acho que tinha uma pessoa na nossa frente, atendimento super rápido, biometria, coleta na hora, saiu de lá já com Isso aí. título de eleitor na mão. Que legal. Tá? Isso aí, Primeira votação exatamente. dela. Isso aí. Neste momento, os cartórios estão mais tranquilos, por isso é Tranquilos. importante que procurem. Porque realmente, quando chega próximo do fechamento, que lota muito e que começa a construir aquelas filas imensas, o sistema fica muito instável, porque aí é o Brasil todo utilizando desse serviço, né? Enfim. Uhum. E aí não tem como, não tem sistema mesmo que aguenta, e realmente. Agora, lembrando que o eleitor, quando ele for ao cartório, é importante que ele leve um documento de identificação, né, um comprovante, desculpa, um documento de identidade, uma carteira de trabalho, enfim, ele precisa levar esse documento de identificação e ele precisa também levar um comprovante de residência no próprio nome. Então, isso acontece muito, às vezes o eleitor chega ao cartório também sem essa documentação, e aí, enfim, e ele não consegue de alguma forma, e aí ele precisa retornar depois. Então, é muito importante que ele já faça isso, que ele leve um documento de identidade e que ele leve também um comprovante de residência no próprio nome. Mas se ele disser assim, olha, mas eu moro de aluguel e não tenho um comprovante de residência em meu nome, nesse caso, ele pega então um contrato de aluguel, uma declaração lá do proprietário, e aí ele se dirige ao cartório eleitoral, então, com essa documentação para realizar, então, o seu procedimento ali, algo que ele realmente precise nesse momento. Isso aí. Comprovante de residência e carteira de identidade, foi o que a gente precisou no dia. Isso aí. Jeane, meu muito obrigada mais uma vez, viu? A gente sempre presta esse serviço aqui para o eleitor, para que as coisas caminhem de forma muito tranquila por esse longo prazo eleitoral, né? Que já tá encurtado. É verdade, é verdade. Estamos próximos aí do fechamento, enfim. E aí, finalizando, a gente volta a lembrar, né, da importância realmente o eleitor que não tem coleta biométrica procurar o mais rápido possível o cartório eleitoral, para evitar filas, para que ele tenha esse atendimento que você recebeu, por exemplo, com a sua filha, um atendimento ali tranquilo, rápido, né, eficiente. Isso E aí. estamos ali também no cartório ali, enfim, nesse momento a gente sempre recebe bem o eleitor, ele realiza ali tudo aquilo que ele precisa naquele momento, enfim, e resolve a sua vida e evita um desgaste em algum momento. Então, que procure o mais rápido. A identificação biométrica, ela é importante, ela garante a segurança do voto, a gente sabe disso, né? Impede que um eleitor vote no lugar do outro. E a Justiça Eleitoral, ela já há um bom tempo, ela vem trabalhando isso para garantir a segurança do voto, para garantir o direito do cidadão, para que ele possa, né, efetuar ali o seu voto, escolher o seu candidato de forma tranquila. Então, assim, fica essa palavra final aí para o próprio eleitor nesse sentido, para que ele possa ali garantir, né, o seu direito como cidadão e evitar também que uma pessoa vote no lugar do outro. Então, quando ele realiza essa biometria, isso fica mais tranquilo. E também, quando ele necessitar de um trabalho ou de um serviço, desculpa, de um outro órgão, ele tem também a identificação ali, porque tem essa relação, essa interligação com outro órgão, né? Então isso acontece, como nós vimos aí do Gov, enfim, a gente vê bancos também, quando o eleitor vai abrir uma conta, ou, enfim, faculdade, então tudo isso ele já realizando esse processo e além disso, futuramente, como nós dissemos, precisa de uma transferência? Tem biometria? Não precisa ir ao cartório, ou seja, ele vai conseguir esse tipo de serviço e outros mais de forma online, sem precisar se deslocar da sua residência ou do local onde estiver para procurar um cartório eleitoral. É isso. É isso. Eu te agradeço mais uma vez. Bom trabalho aí, viu, Jeane? Obrigada. Bom trabalho aí para vocês também.